Proteção de Dados entrou em vigor aqui no Brasil em setembro de 2020. Mas como que isso impacta o nosso trabalho como designer? Isso, de alguma forma, tem que ser pensado na experiência do usuário? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Eu sou a Carla Link, sou fundadora da Talking City e designer de serviço. A Talking City é uma organização que aproxima governos e cidadãos para criar cidades melhores, e a gente também tem um braço de treinamentos em design e inovação para apoiar quem quer atuar ou se aprofundar na área. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para a gente conversar sobre esse tema. Eu quero apresentar para vocês aqui a Ruth Santos. A Ruth, ela é empreendedora e advogada. Ela tem uma empresa chamada DataUX, que é uma empresa de formação em proteção de dados, e ela é coprodutora de conteúdos. Ela também é muito especial por ser uma aluna da Talking City, a gente tem trocado muito, ela tem se especializado, ela conhece design de serviço, tem atuado e aplicado design de serviço no seu negócio, e vai ser muito legal poder trazer essa visão da prática para a gente conversar sobre a lei de proteção de dados. Então, seja muito bem-vinda, Ruth. Obrigada, Carla. Eu fico toda feliz de estar aqui com você, porque, afinal de contas, você é minha mentora, eu já te disse isso. Então, todas as dúvidas que surgem, eu mando lá uma mensagem: Carla, o que você acha disso? Acho que tá bom. Então, assim, é realmente... E a empresa DataUX surge realmente para juntar direito, tecnologia e design, né? Então, é bacana de ver, de já ter essa evolução e conseguir aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso serviço, no nosso trabalho e também para os nossos clientes. Então, tem sido bem legal. E vamos falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos. E aí eu já vou entrar direto no assunto, sem delongas, como a gente diz lá no Sul, que é para entender, tá? Para quem chegou aqui de paraquedas, né? O que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Então, antes de explicar o que é a lei, a gente tem que falar sobre o que se trata a lei, né? Eu acho que não é todo mundo que sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a lei se refere, na verdade, a um direito nosso, que é o direito à privacidade, que é um direito fundamental, que quer dizer que são os direitos indispensáveis ao cidadão e que estão lá garantidos na Constituição, como direito à saúde, direito à educação, direito à privacidade também. No caso da proteção de dados, esse direito também tem a sua abrangência internacional, porque também está resguardado por legislações internacionais. Então, no geral, as leis de proteção de dados, seja aqui no Brasil ou seja em outros países, né, elas têm o objetivo de proteger um direito que é do e para o usuário, cidadão ou titular de dados, que essa é a denominação legal. Então, assim, é um direito para a gente, é um direito que foi dado para a gente e que é uma lei que surge para proteger os nossos direitos. Então, seguindo aí essa onda internacional, principalmente na Europa, né, muito divulgado, começou na Europa, já tem 3 anos do regulamento, praticamente 3 anos do regulamento europeu, e também, mas é mais antigo do que isso, mas também a gente não precisa voltar lá no início para explicar. E também surge no Brasil, é um movimento necessário, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada em 2018 e sua maior parte está em vigor desde setembro de 2020. Só que tem aí um detalhezinho, né? Que ainda está pendente de... Tem alguma incerteza no ar, que é relativamente às sanções. Essa parte ainda não está em vigor, né? E eu também não vou adentrar porque para este momento não é tão relevante. Quer dizer é que a lei em si já está em vigor, as empresas sim precisam estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas as sanções ainda não estão especificadas, né? Então isso é importante pontuar. Mas nesse momento o que a gente precisa saber é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é aplicável para qualquer operação de tratamento, né, que pode ser realizada por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. O que isso quer dizer? Que todo mundo que tem uma empresa que opera, seja em microempresa, empreendedor individual, e recolhe um e-mail, um nome, ela faz uma operação de tratamento. Então, a gente tem que ter em mente aí 5 pontos essenciais.
O que são dados pessoais? Só para a gente colocar todo mundo dentro de uma mesma página, né? O que são dados pessoais? É qualquer informação relativa à pessoa natural, a nós, que pode ser identificada ou identificável. Qualquer coisa que te identifique, Carla, como nome, número de documento, a sua voz, a localização, imagem. Se eu falar assim, é a mulher da Talking City, todo mundo vai saber que é a Carla. Então, tudo que te identifique de alguma forma é o seu dado pessoal. A gente também tem que ter cuidado relativamente aos dados sensíveis, que são dados que podem causar algum tipo de discriminação, como de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião pública, dado de saúde, vida sexual, genético e outros dados. Por exemplo, se o designer for fazer uma pesquisa só com mulheres, ou for fazer uma pesquisa com indígenas, com negros, então, assim, isso é um dado sensível, precisa ter muito cuidado, né? O que é o tratamento de dados, né? Basicamente, é o uso do dado, é o que você faz com aquele dado. Desde o momento que você pega, que você coloca lá, põe aqui o seu e-mail, até o momento que você descarta aquele dado. É tudo que você vai fazer com o dado. E aí a lei traz duas figuras, que ele chama o controlador e o operador. O controlador é a pessoa ou a empresa que tem o poder de ter os dados ali, de controlar os dados, né? Então, a gente diz que é ele que determina o que vai fazer com o dado. E o operador é a pessoa que vai manusear aqueles dados em nome daquela primeira pessoa, do controlador. Então, aqui é a segunda pessoa. Por exemplo, imagina que você trabalha, a Talking City trabalha com uma empresa parceira, mas é você que recebe os dados. Mas quem vai manusear aqueles dados é a empresa parceira, por exemplo, a Data UX, que vai manusear. Então, você é o controlador dos dados e eu sou a operadora. Então, a gente também tem que ter esses 5 conceitos em mente para poder entender mais ou menos o que acontece. Só que a gente não pode simplesmente pegar o dado das pessoas e utilizar porque eu peguei. Eu tenho que ter uma justificativa da utilização desse dado. Por que eu preciso pegar o nome da Carla para a minha empresa? Né? No termo técnico da lei, isso se chama base legal. Então, cada base legal se relaciona com uma condição específica e vai ter consequências distintas. São diversas bases legais, como consentimento, legítimo interesse, a administração pública, e dentre outros que agora eu não me lembro, mas isso vai ser analisado caso a caso. Né? O que as pessoas mais falam é o consentimento e é o mais delicado. Né? Então, para a gente utilizar o dado de qualquer pessoa, a gente tem que justificar por que nós estamos utilizando e qual a finalidade do que eu estou utilizando, por que eu preciso usar aquele dado. É basicamente isso que a lei geral traz, assim, muito basicamente, mas eu acho que nesse panorama já dá para a gente entender. Tem que ter em mente, eu preciso recolher dados? Sim. Você pode recolher? Sim, não é proibido. A lei não proíbe ninguém de recolher dados, mas você tem que justificar por quê e como você vai utilizar. E quando você fala justificar, é para o usuário, né? Justificar legalmente, justificar com qual fundamento da base legal, qual base legal você vai utilizar. Eu tenho que cumprir um contrato, eu preciso de um dado para cumprir um contrato, então é obrigação. Eu tenho que usar, vou usar aquele dado porque a lei me exige usar aquele dado, entendeu? Então eu tenho que justificar. Entendi. Isso é bem interessante, né? E você já começou a responder minha segunda pergunta, que é por que é importante para as empresas, pequenos negócios, né, empreendedores, autônomos também que trabalham, né, saberem e olharem disso, né? Porque, na verdade, se qualquer cadastro que você fizer, qualquer e-mail que você quiser mandar, né, assim, e a gente utiliza muitas plataformas, né? Por exemplo, os nossos cursos todos estão na plataforma do Hotmart. O Hotmart já coleta dados, né? De alguma forma eu já estou fazendo isso, né? Então eu preciso olhar para esse caminho também, entendendo, né? Isso, quem que está coletando, quem que opera, né? Essa informação, qual é o meu papel em cada uma dessas jornadas de serviços que eu presto, né? Exatamente. Com quem que você está ali compartilhando esse dado? Isso também é importante observar. E quando eu digo a justificativa, é porque
se você não tiver essa justificativa, aí sim você é sancionado. Você pode sofrer uma sanção, e a sanção pode ser pecuniária, você pode ter que pagar uma multa, ou pior ainda, você pode ser proibida de exercer a sua atividade, que é proibir a recolha do dado. Imagina, você não poder recolher o dado. Hoje, quem é que não recolhe dado? Então, se a sanção for, você não pode recolher dado, tratar dados seria a palavra correta. Por um mês, você imagina o prejuízo que a empresa pode ter. Porque o pecuniário você paga. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa minúcia, mas é muito importante do ponto de vista do negócio e do ponto de vista do usuário. Que era a minha próxima pergunta, né? Como que isso impacta o usuário? Porque isso tem... ele também tem autonomia de dizer, né, se quer ou não quero dar esse dado, né? Como que fica isso para o desenho dos serviços, né? Como que isso impacta dentro da lógica do design? Então, eu costumo dizer que as empresas, no geral, elas vão olhar para proteção de dados, para a Lei Geral de Proteção de Dados, como um impeditivo da atividade empresarial. Nossa, mais uma dificuldade que eu vou ter que cumprir para, enfim, chegar no meu cliente, né? Só que eu acho que a gente pode ter sempre o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Eu prefiro olhar da perspectiva da perspectiva boa. Eu acho que inicialmente elas vão entender, nossa, mas eu vou ter que cumprir isso, o usuário, ele já não paga o serviço, eu já não tenho presta esse serviço para ele, ainda vou ter que me preocupar com o dado dele. Sim, isso pode ser bom para você, porque a gente pode olhar a proteção de dados como uma experiência do cliente, como parte da experiência do cliente, como geração de valor para o usuário. Né? Então, os consumidores, ainda mais depois de todos os vazamentos que saíram, das milhares de notícias de vazamento de dados, então todo mundo entende, não que entende, mas tem uma noção do que é ter o seu dado compartilhado. Né? Tem uma propaganda acho que saiu do Itaú e também da Apple, que vai com o número do seu cartão de crédito, falando em voz alta, o número do telefone, as suas mensagens privadas, como se aquilo tudo ali tivesse sendo publicado. Então, para o usuário, acho que a maior vantagem é a empresa oferecer valor. Né? Então, como o usuário está cada vez mais consciente do direito da proteção de dados, do direito à privacidade, as empresas vão oferecer produtos e serviços, aí da nossa loja de serviços, que oferecem um valor, o valor da privacidade. Né? Então, ao acrescentar esse valor, esse é o diferencial para o usuário. Né? Quando as empresas buscam estar em conformidade com a lei de proteção de dados, na verdade, isso é uma obrigação legal que todo mundo vai ter que fazer. Então, todo mundo vai ter que cumprir, todas as empresas vão ter que cumprir. Mas como que eu transformo isso em coisa boa para o meu cliente, para o meu usuário? Eu transformo aquilo numa vantagem competitiva para gerar valor. Que a privacidade se torna tão importante para a empresa que ela passa a defender a privacidade como algo indispensável para o serviço, como algo necessário para entregar. Então, isso é o caminho que a Apple está traçando, é o caminho que eu não sei se a DuckDuckGo também promete, que é mais privacidade, é um buscador como o Google, que promete a privacidade, o Signal, o próprio Itaú, que fez também uma campanha recentemente. Então, assim, as empresas que souberem utilizar da Lei Geral de Proteção de Dados vai poder impactar muito mais na experiência do usuário, porque ele vai escolher aquela empresa. Hoje o usuário ele troca de empresa conforme atende melhor como o serviço atende melhor a ele. Ele vai dizer assim, olha, eu gosto da experiência que a Apple me proporciona. Eu entro aqui e ela está dizendo com quem é que meu dado está sendo compartilhado. Ela está me dizendo qual aplicativo está acessando o meu microfone. É uma segurança para mim. Além disso, a empresa tem aí a construção e a reputação da marca. Os usuários passam a escolher a empresa porque ela tem uma reputação. Hoje em dia, quando você fala Facebook, você pensa o quê? A gente não pensa mais em rede social. A gente pensa exatamente, poxa, o Facebook está pegando os meus dados para fazer qualquer coisa. E a gente mal sabe, né? Mal sabe o quê? Mal sabe. E também para a própria empresa, agora não só falando da parte do usuário, mas para a empresa. Isso tem um aspecto na concorrência.
As empresas se tornam mais concorrentes e melhores em relação a isso. Está ali um passo à frente, elas estão mais competitivas, porque ela entrega o serviço, aquele formato do serviço, com um valor agregado da privacidade. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito, deixar um pouquinho aí. Você tem que estar, sim, de acordo, isso é obrigação, você não tem como fugir, mas fazer disso uma mais-valia. Inserir isso na lógica do serviço como uma mais-valia. E assim, Ruth, eu sei que a gente não entra muito nos termos técnicos, mas assim, o primeiro passo, né? Eu tenho que fazer um regulamento interno. Quais são essas interfaces que a gente tem, que a empresa ou o serviço tem que ter de uma maneira geral para poder estar em conformidade, né? A primeira coisa que você tem que pensar é, quando você vai pensar lá no desenhar um serviço, a primeira coisa que você tem que pensar é por que eu preciso ter aquele dado? Por que é necessário? Vamos pensar assim, antes de você pensar na jornada do serviço, pensa na jornada do dado. Porque você tem uma empresa, você vai ter que pensar na jornada dos dados dentro da sua empresa. Por que você usa dados? Quais são os dados? Qual a finalidade dos seus dados? Então, assim, quando você pensar num projeto, vamos pensar num projeto, colocar aqui um projeto. Bom, pensei um projeto, a Talking City pensou um projeto. Antes de você pensar em desenvolver seu projeto, você já tem que começar a pensar na jornada dos dados dentro do seu projeto. Por que eu preciso daqueles dados? Eu consigo anonimizar os dados? Anonimizar é transformar, deixar não identificado. Quais os dados você vai precisar? Nome, e-mail, telefone, cor da pele. São dados sensíveis ou não? Né? Você vai compartilhar esses dados com quem? No seu projeto, esses dados vão ser compartilhados com quem? Mais importante, quem tem acesso aos dados? Quantas pessoas têm acesso ao dado? Quais os setores da Talking City que têm acesso ao dado? Mais importante do que quem tem acesso, como e onde os dados estão sendo coletados. Como que você coleta esses dados? Você coleta em meio digital, você coleta esses dados em meio de físico. E se é meio físico, onde eles estão armazenados? Eles estão numa planilha, eles estão impressos, eles estão num caderno, eles estão numa nuvem. Então, assim, onde que estão esses dados? Até quando você precisa utilizar os dados? Você está lá no seu projeto. Eu preciso utilizar na fase da pesquisa, eu preciso utilizar na fase de teste, eu preciso utilizar até a implementação, depois da implementação. Até quando eu preciso utilizar? E aí, quando é que eu posso descartar os dados? Então, tem tudo isso. E aí a gente entra para mais dentro dessa... É muita coisa, realmente é muita coisa para a gente que não tem noção nenhuma. E eu estou tentando deixar de uma forma para as pessoas, para quem for assistir, refletir dentro da jornada. Né? Você tem que pensar qual que é a base legal correta. Né? Eu estou utilizando para justificar o meu serviço, eu estou utilizando para... dentro daquele contexto da base legal. Né? Vai haver a coleta dos dados sensíveis, o titular e o usuário, ele está devidamente informado o que você vai fazer com os dados? Né? Então, assim, olha, usuário da Talking City, eu vou coletar seus dados porque você vai ter acesso ao curso. Como você vai ter acesso ao curso, provavelmente vou precisar do seu e-mail e do seu nome. Para dados de pagamento, certamente eu vou precisar do seu CPF e do cartão e do seu endereço, porque sempre pede. Então, você tem que ter essa noção. Né? Ele está avisado. Se existe um risco de vazamento de dados, isso aqui é bem interessante. O vazamento de dados não é só digital. A gente tem uma ideia de que o vazamento dos dados acontece só no meio digital. Mas se você perder um papel de uma entrevista que está lá, nome, e-mail, telefone, cor da pele, o local de trabalho, você acabou de ter um vazamento de dados. Se você perdeu um pendrive, se você perdeu um computador, se você mandou o documento para um e-mail errado, tudo isso foi um vazamento de dados. Nossa, e aí que interessante. A gente não tem essa visão, né? Porque a gente olha essas grandes histórias. Exatamente. Inclusive, tem um caso bacana de uma autoridade de proteção de dados, acho que, se não me engano, foi da Noruega, que ela descartou folhas dos funcionários de forma indevida sem picotar.
E isso foi considerado um vazamento de dados, porque ele tinha todas as informações da vida do trabalhador, de salário, nome, endereço, e aquilo foi descartado no lixo sem picotar. Então, aquilo ali foi um vazamento de dados. E ela se automultou, né? Então, nessa ideia do vazamento, você tem que ter uma análise do risco para o titular. Se aquilo ali tinha dado sensível, por exemplo, há um risco para ele, e que medidas você pode utilizar para minimizar, para dar segurança desses dados, para que esses dados estejam seguros. E, por fim, uma outra questão, se há transferência internacional de dados, isso quer dizer, se os dados que você coleta vão para outros países. Por exemplo, se você guarda numa nuvem, essa nuvem tem um servidor aonde? No Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia. Se a nuvem está em outro país, houve transferência internacional de dados. É muito complexo mesmo, né? Não, na verdade não é que é complexo, mas é que é bem isso, né? Tem que olhar para essa jornada, né? E é bem interessante essa ideia da jornada dos dados, né? Eu até tive uma experiência essa semana que eu fui fazer um exame e o laboratório pediu para eu assinar um termo, né? Dizendo a finalidade do uso. Agora você falou, eu entendi por que eu assinei aquele papel. Porque eu assinei, sem exatamente entender porque eu estava assinando. Claro, eu já sabia, né, que era por causa da lei de proteção de dados, ali explicava, mas dizia, a gente vai usar as suas informações de dados para a comunicação, para te enviar, né, as informações. Por exemplo, hoje eles enviavam uma gravação desse exame, se eu quisesse ou não, então, né, utilizar os dados para me avisar, e também para compartilhar com os outros serviços desse grupo, porque ele é um grupo de saúde que tem laboratórios, hospitais, barará, barará, e aí ele diz ali, a gente usa para, né, se conectar com os outros serviços e outras empresas e outras marcas deste grupo, né? Então eu estava num laboratório que nem tem esse nome, né? Mas ele me avisa, este laboratório faz parte deste grupo e a gente pode compartilhar com essa rede para garantir o melhor atendimento para você em futuros serviços e tal, né? Então, sim, tem que, só que lembrar que esse compartilhamento tem que estar conectado. Tem que, por exemplo, saúde, é um laboratório que as outras atividades têm que estar conectadas. Não pode ser um laboratório de saúde e a pizzaria da esquina. Tem que ter essa conexão também. Bem interessante. E é legal, né? Porque como designer, a gente tem esses dois passos, na verdade, né? Que tu explicou na jornada do serviço, que é olhar para o usuário e entender o que vai impactar na experiência do usuário, mas eu também tenho o impacto do projeto, né? Porque pode ser que eu use apenas para a etapa de desenvolvimento, né? A gente faz pesquisa, a gente conversa com usuários, né? Então, se eu estou de alguma forma registrando essa conversa, né? Se eu estou gravando essa entrevista, tudo isso já tem que ser considerado na conta, né? Tem que ser considerado e tem que estar registrado, não é? Não é legal. Você está de acordo? Sim, estou de acordo. Não, tem que ser tudo registrado, deixar bem claro, porque se isso tem depois algum impacto, algum reflexo, você tem ali como provar. Não, tá aqui, ele aceitou, tá aqui, por que eu preciso? Eu preciso do vídeo porque eu vou utilizar em tal etapa, no teste. Então, assim, tá? Você tem que só pensar, eu vou usar, posso usar, claro que eu vou usar, mas eu preciso só ter essa certeza de como deixar tudo certinho, tudo justificado. Muito legal. Bom, e aí, para finalizar, esse bate-papo muito legal, que é um primeiro bate-papo, porque eu acho que tem muitas coisas que podemos aprender, né? Eu gostei muito que tu trouxe ali o exemplo da Apple, né? Outras empresas que já estão conseguindo trazer isso como um diferencial e como atuar, e acho que a gente vai ver muito ainda sobre isso, então acho que também fica o convite, né, para a gente fazer uma segunda conversa, de repente, para falar só de cases, né? De experiências legais que a gente está vendo, por exemplo, de uso de dados, boas práticas ou erros, né, mais comuns aí nas experiências, os de serviços, porque acho que a gente tem muito a aprender também com esses desenhos práticos, né? E aí, enfim, eu ia te pedir, assim, uma dica final, o que você indica para as pessoas, e também
para você falar sobre a DataUX, né? Explicar um pouquinho aí os serviços que vocês têm, porque eu acho que também para quem quiser buscar, né, e precisar ajuda, também pode conectar, né, com vocês. Sim. Design e proteção de dados, eles estão e a privacidade, eles estão bem conectados, tanto é que acho que é um campo a ser explorado, pouco explorado na minha visão, que chama-se Privacy by Design, né, que a grosso modo é a proposta de inserir a proteção de dados durante toda a jornada. Você ter o cuidado do antes, do durante e o depois. Quer dizer que o design ele vai ter que trabalhar em conjunto com esse profissional de privacidade, se houver a possibilidade, é claro, para poder conceber o produto e durante todo o ciclo de vida daquele serviço, né? Então, eu vou ter os dados daquela pessoa no início, no meio, no fim, eu posso utilizar, né? Então, é um conceito bastante legal que é desenvolvido por uma professora Anne Cavour, e tem o livro também Privacy by Design, Take the Challenge, que eu acho que é bem interessante para quem é designer acompanhar. Eu acho que é um campo super interessante para começar a atuar. Outra dica que eu deixo aqui é o site da Autoridade de Proteção, eu vou te mandar, da Autoridade de Proteção de Dados da França, que ela tem uma parte só de design, que também eles explicam os conceitos chaves, como a gente fez aqui agora, para situar ali o que se trata, algumas coisas, coloca toda uma jornada, e eles têm também um toolkit de documentos, de acesso, está em francês, está em inglês. E também tem um site da Service Design Tools, que ele colocou um toolkit só relativamente à proteção de dados. Também como que o design quais são os cuidados, e tem ali vários links, algumas coisas para preencher, para facilitar bem a vida do design. Adorei! A gente eu vou pode te mandar deixar todos. isso, a gente deixa aqui na descrição do vídeo todos esses links muito maravilhosos. E a Data UX, né? O UX aí justamente é da experiência do usuário, é relativamente ao usuário. A gente é uma empresa que une direito, tecnologia e design para fazer formações estratégicas em proteção de dados. Então, a gente ensina as pessoas a protegerem os seus dados, e ensina também empresas a protegerem os dados, e com isso fazer aquilo que eu falei anteriormente, gerar vantagens, estar à frente, ter a sua marca reconhecida por uma geração de valor. Então, a gente trabalha o treinamento para as empresas, mostrando por que é importante. É importante ter a parte técnica da proteção de dados, mas isso pode ir além. A gente ensina que é importante para o usuário. E sendo importante para o usuário, você gera valor. Gerando valor, você tem vantagem. Você está melhor posicionado no mercado. Então, por isso que a gente fala que são os treinamentos estratégicos, que são as empresas que fazem os nossos treinamentos, passa a ter essa visão e começa a colocar isso em prática, mudando a cultura, muito a cultura, né? Então, a gente está lá com a página no LinkedIn, tá a página no Instagram, Data_UX, e no LinkedIn também é a mesma coisa. Se quiser procurar, é só procurar também, a gente pode deixar aqui. E dicas, eu acho que a gente tem que estar mais atento aos nossos dados, o que eles estão fazendo, a gente tem que ter essa noção também para poder exigir os nossos direitos, seja como cidadão, e como empresa a gente tem que estar atento também para prover melhores experiências dentro dos nossos serviços, dos nossos produtos, e ter essa diferença realmente para o nosso público. Show, muito legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu adorei, aprendi muito, sempre aprendo muito com os conteúdos da DataUX e também do professor Matheus, né? Isso, boa, tinha esquecido. Vou também deixar bem lembrado, Carla. E o professor Matheus, que é a pessoa que fala melhor de proteção de dados para mim, pelo menos na minha opinião, é ele que ensina toda essa galera a proteger os dados, é ele que ensina o pessoal a colocar em prática a proteção de dados aqui no Brasil. Então, a DataUX, né, é a Ruth e o professor Matheus, eles são, né, essa dupla, que tem muito conteúdo e muita experiência aí para compartilhar, então vale muito a pena segui-los e os seus conteúdos e cursos. E também, né, se você curtiu esse vídeo, aproveita, já dá like, já assina aqui o canal para a gente ter outros
conteúdos como esses para a gente produzir. E comenta aqui se você gostou, se você tiver alguma dúvida, e até se você gostaria de mais vídeos sobre esse tema para a gente continuar essa conversa. Então, fica o convite, né, para vocês também conhecerem a Talking City aqui e no Instagram, onde a gente tem desenvolvido esses conteúdos sobre design e inovação. E também, né, conhecer os nossos cursos, tanto da DataX quanto da Talking City, para apoiá-los aí no desenvolvimento dos seus serviços, dos seus projetos, e até a gente tem algumas oficinas práticas para apoiar até a construção do currículo para quem quer entrar aí na área de design e inovação. Então, muito obrigada, Ruth, adorei nosso bate-papo, sempre um prazer, são sempre trocas muito legais. E até a próxima.